Privatiza a tua bunda, para de ser tão elitista. Vai pra casa do caralho, ô Neymar. Fala, seus mal diagramados, uma semana que começou com uma treta envolvendo Luana Piovani, Neymar e o Whindersson Nunes não tinha a menor condição de ser monótona, e não foi mesmo. A atriz radicada em Portugal virou a maior crítica da PEC 03, que tem como objetivo principal, de forma resumida, a privatização de praias no Brasil. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo, mas péssimo, péssimo. Se ainda tivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like não. Debatida nas masmorras do Congresso por medo da impopularidade inevitável que teria se fosse do conhecimento da população, a pauta exposta por Piovani revelou que Neymar é um dos principais interessados em se apropriar do litoral para ganhar ainda mais grana e financiar penteados ridículos, pensões de filhos e noitadas com Marias chuteiras. O ex-jogador em atividade não negou a intenção de participar desses empreendimentos, mas perdeu a linha não só com Piovani, como também com Diego Defante, que mandou o atleta privatizar a cabeça do pau dele. Acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca pra você falar merda. Só que quando foi vetado pelo menino Ney de visitar de novo sua mansão, o humorista arregou e prometeu ser mais baba-ovo do craque do que Rui Costa Pimenta do PCO. E mó climão, mané. Pô, peço perdão aí ao Neymar Júnior, tá ligado? O efeito colateral positivo dessa treta é colocar em risco a aprovação da PEC de relatoria de Flávio Bolsonaro. Existem vários Neymares no Brasil, no mundo, querendo investir em investimentos no Brasil e não vem por causa dessa insegurança jurídica. A gente quer o quê? Que ele bote o dinheiro dele, que ele bolso todo, bolso dele privado, para investir num resort lá em Cancún, lá em Miami, em Portugal, na Espanha, na Grécia, se podemos ter aqui no Brasil, no nosso Nordeste. A ruim é que o Brasil teve a certeza de que o Whindersson Nunes é uma das celebridades mais perturbadas da atualidade. Ao sair em defesa de Neymar porque ele enviou 8 drones para o Rio Grande do Sul, o comediante arranjou briga com Thiago Santinelli e está há uma semana enfileirando posts indecifráveis e até se humilhou pela atenção da ex, Luísa Sonza, que, como toda ex que já superou o namorado feio, só respondeu o coitado de forma monossilábica no zap. O inesperado, no entanto, é o seguinte: Luana Piovani fez mais por essa pauta do que toda a bancada de esquerda no Congresso e pode enterrar a PEC, mesmo com todo o esforço do Flávio Rachadinha em aparecer diariamente na Globo News para fingir que a pauta nem é tão ruim assim. Para a família dele, com certeza não é mesmo. E nesta semana tivemos ainda Nicolas, Zé Trovão e Janones promovem confusão na Câmara. Boulos e Pablo Marçal antecipam disputa pela prefeitura e debatem. E Sâmia Bonfim expõe imundície de parlamentares do PL. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Mas antes da gente continuar com esse Piores Vídeos da Semana, fiquem agora com uma mensagem dos nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Salve, salve galãs e galoas! O frio chegou e eu continuo usando as peças da Insider, é claro. Esta aqui é uma tech t-shirt de manga longa. Ela tem um preto que não desbota. Pode ser usado em qualquer tipo de situação porque desamassa no corpo. Não tem odor. E evapora o suor rapidamente. É a evolução das camisetas que você tem no seu guarda-roupa. Eu tenho uma seleção de tech t-shirts com diversas cores e todas elas estão perfeitas depois de diversas lavagens. Além da tecnologia, elas vão fazer você economizar sua suada grana e podem ser encontradas no site dos tamanhos PP ao XXGG. E para você que está assistindo este vídeo, pega esta dica! Entre agora no site da Insider com o link que está na descrição e no primeiro comentário. Utilize o cupom GALASFEIOS e tenha 12% de desconto em qualquer peça.
Venha para a tecnologia e a qualidade da Insider. Bora! Após virar referência no segmento de charlatões crentes freestyle, Pablo Marçal arrisca a sorte na política. Para ser exato, isso nem é novidade. Em 2022, ele concorreu e venceu a eleição para deputado federal por São Paulo, mas sua candidatura foi indeferida pelo TSE. Na vaga, para desgosto desse ilustre patriotário, entrou Paulo Teixeira, do PT, hoje um dos 421 ministros de Lula. Mesmo assim, Pablo apareceu em Brasília nesta semana com broche de parlamentar e insistiu na fake news de que tomaram injustamente a vaga dele. Ah tá, como se a justiça eleitoral brasileira não estivesse acostumada com a eleição de figuras de baixíssimo nível como o delegado da Cunha, Maurício do Vôlei e Marcos Duval. Mais uma, menos uma escória não faria diferença. É apenas a conhecida autoestima de quem se acha muito especial, mesmo sendo autoridade em vários nadas. E nos corredores do Congresso, Pablo não teve o sossego que imaginou. Ao encontrar Guga Noblat, foi questionado sobre sua experiência para comandar São Paulo, tendo apenas especialidade em charlatanismo. Óbvio que ele não explicou o que o capacita para o cargo, negou ser charlatão e ainda inventou que é jurista. Só se ele se autodenomina assim por viver de juros, porque nem OAB esse cidadão deve possuir. Além disso, mostrou um grande equilíbrio emocional, ameaçou o repórter com um boletim de ocorrência e suou como um paulista cagando de jaqueta em pleno inverno. No dia seguinte, 5 de junho, compareceu à sessão que absolveu Janones das acusações de rachadinha e então precisou ouvir provocações de Guilherme Boulos, que o chamou de coach picareta, o que é apenas o óbvio. Mas em seguida, o deputado federal que disputará a prefeitura de São Paulo com Marçal acusou o terceiro colocado nas pesquisas de negociar a retirada da candidatura para beneficiar o prefeito fantasma que deve ir ao segundo turno com Boulos. Se Marçal acha que o TSE o prejudicou por temer sua atuação em Brasília, nesses 2 dias ficou claro que não tem uma pessoa que arregue para esse palhaço involuntário por lá. No fim, problema nem foi tanto a presença dele nos corredores, mas um vídeo xoxo que a Tabata fez para comentar o caso. Eu virei até eunuco depois de assistir tamanha sonsice. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. O microfone. Por gentileza. Pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carretas pro Rio Grande do Sul. Ah, isso? Vai ganhar a eleição, sim. Calma, nem comecei. É considerado um charlatão e é uma pessoa que não tem experiência política. Fala o nome. Uma pessoa que tenta fazer milagre. Uma pessoa que tenta fazer milagre. Ué, já tá querendo ameaçar. E a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é Você tá falando com o foi juiz. atacado o tempo inteiro? Fala lá. Eu vi que o senhor tá com braço de deputado. O que é isso? Você não sabe não que eu fui eleito? Não, eu sei, mas o senhor ganhou esse bruxo também? Sim, ganhei do deputado. Pode usar? Não, o senhor sabe disso. Isso aqui, ó, é uma ressignificação pelo mandato que tomaram. Fizer pra tomar um broche também. Não. Trouxeram até coach picareta pra vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se tá aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura pro prefeito Ricardo Nunes, vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates, é o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já tá dizendo que você já tá vendendo, então não venda. Trouxeram até coach picareta. Sinceramente, né, gente? Mas vamos falar do que importa, porque enquanto uns falam, outros trabalham. Essa brigaiada pode até ser boa pra rede social, mas aqui em Brasília, na política como um todo, sem diálogo, você não aprova, não faz nada. E tem muito diálogo e trabalho, resultado concreto, só nessas últimas 24 horas minhas aqui em Brasília. Eu acabei de lançar uma frente parlamentar que tá unindo da esquerda à direita, Câmara e Senado, pra gente poder ampliar a licença paternidade. E eu tenho muito orgulho de dizer que tô fazendo isso ao lado de pessoas que pensam sim diferente de mim, mas que querem aprovar esse aumento da licença. E eu falei que eram menos de 24 horas, porque ontem às 10 da noite eu tava no plenário da Câmara dos Deputados, aprovando o meu projeto que cria diretrizes, prazo, pra que toda a cidade, todo o estado brasileiro tenha um plano de adaptação para as mudanças do clima. Esse projeto foi aprovado de forma unânime na Câmara e no Senado, agora na Câmara mais uma vez, e tá agora prontinho pra assinatura do presidente da República pra virar lei. Dá pra ter esperança na política. Mas pra isso, gente, a gente vai ter que mudar essa cultura em que tudo vale. Tudo agora é briguinha em rede social e entender que sem trabalho e sem diálogo, a gente não entrega nada pra população. A baixaria de verdade, profissa, com direito a empurra-empurra, ameaça de agressão física e promessa de luta de rua rolou mesmo entre Janones, Zé Trovão, Nicole e Éder Mauro. O deputado federal mineiro pelo Avante foi absolvido das denúncias de rachadinha e manteve o mandato porque, assim como no caso de Flávio Bolsonaro, Janones se envolveu na situação
antes de assumir o cargo atual. O resultado da votação indignou os bolsonaristas, que aproveitaram a deixa para armar o circo sem lona. O ceboso do delegado Éder Mauro, que leva o maior jeito de ter hálito de obturação aberta, foi provocar e perdigotar a 30 centímetros do rosto de Janones. Paralelamente, Zé Trovão era encoxado pelo fanfarrão pacifista Abílio Brunini, delegado Caveira ria de canto de boca e Sargento Farrur gravava a confusão, que era transmitida ao vivo no Insta de Pablo Marçal. Do lado de fora da sessão, a treta continuou, já sem Zé Trovão ao lado para agir como segurança de seu minúsculo corpo de daminho de honra de casamento. Nicolas foi promover rinha mineira com Janones e pediu que o deputado batesse em sua cara, o que até agora eu não sei se é parafilia ou uma tentativa de fazer o adversário cavar um cartão vermelho. Bate aqui, pô! Você é essa cara com soco! Bate, então, bate! Vai, bate! Bate! Vai, doutor, machão! Para finalizar esse compilado de cenas lamentáveis com cereja em cima da merda, Nicole ainda foi visto com olhos marejados pelos corredores do Congresso. O que é irônico, há poucas semanas ele estava caçando testosterona. E quando o recinto exalou o cheirão de macho, o cara entrou em choque. Estamos em junho, época em que padres de todo o Brasil aproveitam que as igrejas estão em situação de quermesse para poder beber sem culpa cristã enquanto passam chavecos discretos em carolas recentemente viúvas. Um momento para que ateus e até evangélicos deixem momentaneamente de lado suas convicções para aproveitar a culinária típica e tomar um porre de quentão enquanto gastam o equivalente a um salário mínimo para apostar em bingo clandestino valendo meia leitoa e um Voyage 92 recheado com fardos de cerveja glacial. Mas esse momento de alegria não é para todos. Foi justamente numa dessas bebedeiras juninas que Sérgio Moro arranjou problema pra cabeça. No ano retrasado, o marreco se deixou filmar bebericando vinho quente enquanto acusava Gilmar Mendes de vender sentenças. Não, isso é fiança, instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Claro que assim como o Batoré de toga, a gente também fala coisas impublicáveis entre amigos. Eu não nego, mas, sinceramente, não faço comentários jocosos sobre o digníssimo magistrado em questão, nem mesmo em pensamento, porque sei do hábito dele de fazer renda extra ao vencer processos contra detratores. Moro vacilou quanto a isso, virou réu no STF por conta do vídeo e agora corre novamente o risco de perder o mandato e ainda passar 4 anos na cadeia. Depois da decisão do Supremo, foi flagrada uma conversa do senador com a cônjuge, que mostra preocupação pelo futuro do marido. Moro a tranquiliza e pede para que a deputada não se preocupe muito, apenas o necessário. Eu vou ignorar os erros de português do casal apenas para encurtar a conversa e dizer que estou bastante ansioso pela possibilidade do Sérgio Moro cair em desgraça por conta de uma piada bebaço na quermesse. Ah, mas é exagero, perseguição. Pode até ser. Diferente do Pablo Marçal, eu não sou jurista para opinar. Sou apenas um agente do caos que vive por esses fatos inusitados. Falando em exagerar nas doses, não podíamos deixar de lembrar do desquerido Magno Puro Malte. Estou preparado para que essa montanhona de novo para um rápido final. O senador, que andava meio sumido após uma cirurgia no joelho, voltou a aparecer, mas não em Brasília, e sim protagonizando um dos vídeos mais exóticos envolvendo um parlamentar brasileiro. E olha que são muitos vídeos com essa característica sendo produzidos semanalmente, de muletas e com aquela voz pastosa de quem foi à Casa do Norte e tomou meia garrafa de cariri com
mel para ajudar a descer a mocofava com pimenta, o parlamentar parou em frente à câmera de segurança do prédio e concedeu uma entrevista solicitada por absolutamente ninguém. Durante quase 2 minutos, ele debate sozinho ao lado da portaria a conjuntura das eleições norte-americanas, a prisão do Lula e a reunião de Bolsonaro com embaixadores, situação que culminou na inelegibilidade. Ei, tem alguém aí? Você nunca viu esse filme. Você nunca viu esse filme. Só que diferente. O daqui estava preso por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro. Vou repetir as palavras do ministro Gilmar Mendes para você, jornalista. Só existe Lula por causa do STF. E Trump disse, é um promotor, né? Esquerdista, é a mão de Joe Biden, como o Brasil. O vídeo deve ter causado estranheza entre a central de segurança, o síndico e o porteiro, que provavelmente ficou incomodado ao ser atrapalhado pelo morador enquanto assistia aos gols da rodada, mas devemos reconhecer que esse estilo bruxa de Blair de conceder entrevista na portaria é vanguarda não só jornalística, mas estética e artística. Deboches à parte, a verdade é que o dia 5 de junho de 2024 foi um marco negativo para o Congresso brasileiro. Esse dia será lembrado eternamente sobre o alto preço que se paga quando a política é sequestrada por delinquentes abjetos que não debatem nada tecnicamente e vivem de gerar confusão, conspiração, lacrada e pânico na sociedade. A treta promovida por Nicole, Éder Mauro e Zé Travão gerou situações muito mais graves do que as patéticas cenas de marmanjos que mal conseguem subir um lance de escadas ameaçando participar de briga de rua na Praça dos Três Poderes. O deputado petista Rogério Correia, ao tentar apartar a treta, terminou o dia com hematomas nas pernas e, mais grave, com a intensidade dos confrontos, a decana Luísa Erundina passou mal e foi parar na UTI. Jandira Fegali, do PCdoB, subiu à tribuna e exigiu que Arthur Lira, presidente da Câmara, tomasse providências para transformar o parlamento em um local que prevalece o debate político. Mas Lira, como sabemos, não está interessado em apaziguar os ânimos e sim em lançar pautas bombas, como equiparar aborto ao assassinato, inclusive em casos de estupro. Por isso, fico ao lado de Jandira e de Samia Bonfim na cobrança mais enérgica ao presidente da Câmara. Aqui nesse artigo, presidente, são as atribuições do presidente da Câmara. E na linha C diz assegurar pleno funcionamento, condições necessárias ao pleno funcionamento das comissões. O que aconteceu hoje aqui foi tudo muito grave, muito grave. Agressões, nós estamos interditando o debate político e abrindo caminho para a violência e para a agressão. É o que está acontecendo no parlamento brasileiro. Não vejo hoje condições tranquilas. Nós seguimos uma pauta neste plenário. Os ânimos estão exaltados, está todo mundo tenso, tem deputados agredidos, jornalistas agredidos, deputado agredido, deputada Erundina internada. Esse não é o clima que se estabelece no parlamento brasileiro. Só discorda disso quem gosta de violência. Só discorda disso quem vê esse parlamento como uma casa da agressão, do ódio, da mentira e não do debate político. Não dá para fingir que Lira quer distensionar o ambiente. Desde que Abílio Brunini bancava o humorista na CPI do 8 de janeiro, deu para perceber que ele dá apoio para a extrema-direita transformar as casas legislativas em ambientes hostis. Para se ter uma ideia, nesse mesmo dia, a deputada Coronel Fernanda, do PL Mato-Grossense, citou a morte do irmão de Samia Bonfim para causar mal-estar no debate sobre a PEC das drogas. Não tem como amenizar ou apaziguar com essa escória. O bolsonarismo é uma imundície que agrega aos piores CPFs registrados neste país e não há diálogo que resolva essa situação. Pedir a retirada da fala da deputada Samia. Se ela tá tratando de traficante, ela tem que conversar com o pessoal lá do Morro do Rio de Janeiro que cometeu crime gravíssimo e ela sabe qual que eu tô falando. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto pra usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo pra, nesse tema, trazer o caso do meu irmão, deputada. E sinceramente, um projeto como esse, sabe o que fortalece? O crime organizado. Porque pessoas que não deveriam ir pra cadeia vão para a cadeia e quem ganha com isso é o crime organizado pra aliciar esses jovens que vão dar aquele espaço. E eu tenho certeza que uns e outros apoiam esse projeto justamente por isso. Porque é o crime organizado, como o Comando Vermelho, que vai se beneficiar com uma tragédia social como essa. Por isso, em primeiro lugar, lave a sua boca antes de falar do meu irmão. Tenha respeito pela
pelo luto da minha família e responda à sociedade por ajudar a alimentar o crime organizado que traz a dor para tantas famílias brasileiras como a minha. Cala sua boca! Não costumo colocar a culpa apenas no eleitor por votos ruins. Não acho justo e até a esquerda tem sua parcela de culpa por desmobilizar os movimentos sociais ao chegar no poder, o que cobra um preço atualmente, viu? Dito isso, me impressiona que após desempenhos pífios e legislaturas abertamente antipovo, pastores e militares continuem com boas votações em todo o Brasil. Nesta semana mesmo tivemos uma clara demonstração da insensibilidade de um popular representante da bancada evangélica durante debate do interesse de qualquer trabalhador, a redução da jornada e da escala 6x1. Marco Feliciano, cuja carteira de trabalho está tão virgem quanto o Paulo Cogos e é um dos brasileiros que menos bateu cartão na vida, foi incisivo sobre como ele é totalmente contra a proposta. Na visão do pastor do sorriso de porcelanato, o brasileiro deveria se mirar nos exemplos dos americanos e japoneses e trabalhar até a exaustão, sem reclamar. O que vagabundo que passou a vida toda pendurado em mamata política ou recebendo dízimo não manja é que o brasileiro já trabalha até a exaustão. Desde sempre, uma rotina básica de morador de grande cidade é acordar às 5 da madrugada, pegar condução de no mínimo 1 hora, chegar em casa às 18, fazer janta, lavar roupa, ajudar o filho na tarefa de escola e desmaiar na cama às 22, sem força nem para coçar o próprio cu ou sonhar. Mas para Feliciano, tá faltando ainda mais esforço para atingir a prosperidade. Quem sabe morrer de exaustão atinja as expectativas do pastor. Então, o pobre atingirá a tão aguardada prosperidade pós-mortem, descansando eterna e confortavelmente num caixão de madeirite no cemitério da Vila Formosa. Ô delícia! O bolsonarismo é tão irritante e baixo que mesmo parlamentares de direita, com alguma dignidade, perdem a paciência frequentemente com tamanha mediocridade. Jorge Cajuru, cuja trajetória política é um enorme malabarismo de manter um pé em cada canoa, saiu em defesa do governo Lula ao rasgar o verbo contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na visão de Cajuru, RCN não é confiável por ser muito próximo de Bolsonaro, ter votado com camisa da CBF e ainda dar declarações que afetam o mercado de ações enquanto a bolsa ainda está em operação, que em bom português significa apenas manipulação. No meio da tarde, as declarações de Campos Neto reforçaram o movimento de alta de juros e câmbio. Depois de passarem a metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir. Fecha aspas. Não é esse tipo de autonomia do Banco Central que precisa tal Campos Neto, que me recuso de chamar de senhor e principalmente de brasileiro. Autonomia para agir como se fosse alguém interessado em sabotar o país. E aqui eu retiro o ponto de interrogação e prefiro exclamação. Você está interessado em sabotar o país. Você foi votar com camisa amarela, você simplesmente nem compareceu na posse do presidente Lula, então você não é nem brasileiro, para mim. Lembrando aqui que Campos Neto é um quadro, digamos, técnico do bolsonarismo e pode até ser discreto, apesar da inesquecível biscoitagem de mostrar a teta enquanto se vacinava contra a Covid. Mas mesmo aqueles que falam pouco e bonito atuam na defesa da mesma desgraça para o Brasil. Só evitam fazer videozinho dançando ou de peruca, mas o ideal de esgarçar o tecido social brasileiro é idêntico. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda estão com birra da Luana Piovani por conta do seu passado direitista, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.